Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda fase de formação de professores em tecnologias educacionais. Eu sou a professora Simone Santos Silva e hoje eu tô aqui para gravar uma videoaula. Na verdade, a proposta é que você, assistindo aos meus vídeos, né, sobre videoaula, você venha e produza também a sua videoaula para estudar, para trabalhar com seus estudantes. Nesse momento em que somente o ensino remoto é possível, né, em quase todo o país, os vídeos, as videoaulas são as únicas possibilidades, né, da gente ter contato com os nossos estudantes. Então, eu vou começar a gravação da minha videoaula, aproveitando para salientar para vocês que eu estou aqui usando um Emaze, né, para este fim, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, hoje eu vou trabalhar com vocês o conteúdo de matéria, tá bom? Esse é um conteúdo destinado para o nono ano e a etapa 4, que corresponde ao oitavo e o nono ano. E eu sou a professora Simone, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aí a falar sobre matéria. Bem, o que é importante é a gente definir o que é matéria, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, matéria vai ter massa e vai ter volume, porque volume é extensão, né? É o espaço que a matéria ocupa. Então, qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria. Tudo o que existe no universo conhecido manifesta-se como matéria ou energia. São exemplos de matéria: papel, madeira, ar, água, pedra. Eu coloquei 3 fotos aqui ilustrativas, né? A pedra, a água e o ar, porque às vezes as pessoas confundem, principalmente em relação ao ar. Ah, a gente não vê, mas o ar, ele ocupa lugar, tá bom? Então, a gente faz até uma experiência do êmbolo, né? Aquela partezinha da seringa, pressiona ali, fica empurrando e vê que uma parte do êmbolo, ele não vai todo, né? Quando você pressiona. Aquilo ali é o ar dentro da seringa que não permite que você empurre totalmente o êmbolo. Então, o ar existe sim. Dando prosseguimento, a gente vai falar sobre substâncias e mistura. Substâncias simples e compostas e misturas. Então, o que é que vai discernir a substância da mistura? A substância, ela pode ser simples ou composta e ela possui uma composição característica determinada e um conjunto definido de propriedades. Pode ser simples, formada por somente um elemento químico, ou composta, formada por vários elementos químicos. Aí a gente traz os exemplos de substâncias simples, como o ouro, o mercúrio, o ferro, o zinco. E substâncias compostas, a gente vai ter a água, o açúcar, o sal de cozinha. Para ficar claro essa diferenciação de substância simples e composta, isso fica mais claro quando a gente estuda sobre a tabela periódica, né? Que é a classificação periódica dos elementos químicos, onde você vai encontrar os elementos representados por seus símbolos, contendo número atômico, número de massa, distribuição eletrônica. Então, vai ficar mais claro. Mas, para ilustrar, a gente pega a molécula da água, né? Que é bem comum, H2O, que é constituída por 2 átomos de hidrogênio associados a um átomo de oxigênio. Então, por isso que ela é composta. Ela é formada por 2 elementos químicos diferentes. Já o ouro, ele é formado por somente um elemento químico, que é o AU, né? Símbolo na tabela periódica. Já a mistura são 2 ou mais substâncias agrupadas, onde a composição é variável e suas propriedades também. Exemplo de mistura: o sangue, o leite, o ar, madeira, granito, água com açúcar e etc e tal. Dando prosseguimento, a gente vai falar de corpo e objeto. Então, qual a relação existente entre o corpo e o objeto?
Corpos são quantidades limitadas da matéria, como, por exemplo, um bloco de gelo, uma barra de ouro. Já os corpos trabalhados com certo uso são chamados de objetos. Uma barra de ouro pode ser transformada em um anel, em um brinco, em uma pulseira, em um colar. Então, aí ele já se torna um objeto. Nessa imagem aqui embaixo, a gente tem uma relação, né? Matéria, corpo e objeto. Então, a matéria é a árvore, o corpo seria a madeira retirada dessa árvore e o objeto seria a mesa produzida com essa madeira. Tá bom? Bem, aí a gente começa a falar sobre esses fenômenos químicos e fenômenos físicos. Fenômeno é uma transformação da matéria, pode ser químico ou físico. Fenômeno químico, ele se caracteriza por uma transformação da matéria com alteração de sua composição. Então, vai ser todo e qualquer fenômeno no qual a matéria ela vai ter uma transformação, a sua constituição química vai mudar. Exemplo, a gente tem a combustão, que é a queima de um gás, a combustão do oxigênio, por exemplo, combustão da madeira, que está representada na foto aí abaixo, formação da ferrugem, eletrólise da água. E o fenômeno físico está diretamente ligado à química, que é uma ciência que estuda os fenômenos químicos, estuda as diferentes substâncias, suas transformações e como elas interagem e a energia envolvida. Agora a gente vai falar dos fenômenos físicos, né? Que são transformações da matéria sem alteração da sua composição. Então, o que caracteriza um fenômeno físico é que ele vai acontecer sem transformar intimamente aquela matéria. Exemplo, a gente tem a reflexão da luz, solidificação da água, ebulição do álcool, todas as mudanças de estado físico, tá? Solidificação, fusão, condensação, vaporização, evaporação, calefação, todas elas representam fenômenos físicos. A física é a ciência que estuda os fenômenos físicos, estuda as propriedades da matéria e da energia, sem que haja alteração química. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, né? Que é a ebulição da água, que, como eu já tinha falado para vocês, é uma mudança de estado físico. Bem, agora a gente vai assistir um vídeo falando, né, sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Esse vídeo, ele faz bem uma diferença através de exemplos. Eu achei ele bem interessante porque ele faz essa diferença através de exemplos de fenômeno físico e fenômeno químico. Vamos lá? Já no fenômeno químico, precisamos de um pouco mais de atenção, pois seus fenômenos são um pouco diferenciados,
as características são geralmente notadas, como a liberação de energia, como no caso da papel, as meias de amortecimento do transportado, a mudança de formação, a evolução de horários. Conseguiremos reduzir a sua forma inicial. Temos então um fenômeno regressivo, pois não tem como tornar mais cinza uma outra forma. Assim, estamos diante de um fenômeno diferente. É um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Esse fenômeno não é um fenômeno. Mas é verdade a transformação da energia elétrica para energia térmica. E como é essa formação de energia elétrica? Não acontece com sempre. Assim, a informação de energia elétrica. É um fenômeno químico ou um fenômeno físico? No caso da fotónica, acontece sempre no estado químico ou estado físico. Porque se necessitam apenas uma mudança no estado físico, que é a evolução, nem uma transformação química. Não basta uma informação de energia. Seja for é um fenômeno químico ou um fenômeno físico. A fusão de ferro não é considerada um fenômeno químico. Nesse processo está acontecendo apenas a passagem do ferro do estado sólido para o estado líquido, sem a formação de novas substâncias. É um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Não sempre. Não ocorre no caso da sempre passado da necessariamente fenômeno. Esse fenômeno é a superformação da temperatura causada pela formação de sucessões de fenômenos. A molécula de açúcar é muito pequena e invisível ao mundo, só enxergamos as soluções químicas como se fosse a pena. Nós estamos colocando uma solução metálica, portanto, ela circulando sem qualquer solução. O mundo sem formação. Quando essa solução está formação fica mais uniforme que antes, o representa necessariamente um fenômeno físico. Aquele igual é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Aquele igual é um fenômeno químico. Nós vamos saber a formação de outras substâncias. A molécula se transforma em silicone complicado e com liberação do carbono no oxigênio.
Bem, foi bem explicativo. Eu acho que deu para entender bem a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico, né? Então, dando prosseguimento, a gente vai falar das propriedades da matéria. Bem, o que define a matéria são suas propriedades. Existem as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são comuns para todo tipo de matéria e não permitem diferenciar uma da outra. São elas: massa, peso, inércia, elasticidade, compressibilidade, extensão, divisibilidade, impenetrabilidade. Então, esse conjunto de propriedades gerais são propriedades que você vai encontrar em toda e qualquer matéria. Na madeira, no papel, no ar, na água. Por isso, recebem a denominação de propriedades gerais. Já as propriedades que eu vou chamar de específicas, classificadas como químicas, físicas e também tem as organolépticas, são propriedades que alguns tipos de matéria apresentam e outros não. Então, a gente tem aí químicas combustível, né? Capacidade de reagir com o oxigênio, liberando energia na forma de calor. Então, a combustão é uma propriedade da matéria química, específica química. E física, a gente tem o ponto de ebulição. Não só a ebulição, como eu já tinha falado para vocês, toda e qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico, logo é uma propriedade física da matéria. E as organolépticas, as propriedades da matéria organolépticas, são aquelas que vão sensibilizar os nossos órgãos do sentido: cor, cheiro, gosto, tato. Então, essas são propriedades. Uma substância, uma estrutura áspera, uma estrutura lisa, né? Um cheiro de podre, um gosto de azedo. Então, tudo isso são propriedades organolépticas. Por quê? Porque impressionam os nossos órgãos do sentido. Agora que a gente está finalizando essa aula, você vai fazer uma pesquisa e registrar no seu caderno. Que pesquisa é que eu quero que você faça sobre as propriedades da matéria? Gerais, específicas, físicas, químicas e organolépticas. O que você vai fazer? Você vai pesquisar sobre propriedades gerais e específicas da matéria, vai registrar no seu caderno essa pesquisa, não de cópia, entenda. Lá nas propriedades gerais tem lá compressibilidade. Aí você vai ler o que é compressibilidade. Você não vai copiar, você vai escrever o que você entendeu daquilo que você leu. Porque é assim que se faz uma boa pesquisa. Não copiando, mas sim entendendo. Porque somente assim você vai estar aprendendo. Então, dever passado já, atividade passada. Você vai fazer uma pesquisa sobre as propriedades da matéria, registrar no seu caderno, não uma cópia, mas sim o seu entendimento sobre o que você pesquisou, tá bom? Para finalizar, tem aqui as referências, né? O site que eu retirei algumas das informações presentes e figuras presentes aqui nessa apresentação. Então, pessoal, por hoje é só na nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido sobre matéria, sobre fenômenos físicos, fenômenos químicos. E a gente se vê na próxima videoaula, tá bom? Então, tchau, tchau.